A paz do Senhor a todo o mundo. Deus abençoe a vocês. Vamos a começar hoje o estudo do livro do Apocalipse. Vamos a fazê-lo por partes. Não vamos a encontrar nada mirabolante, nem vamos descobrir alguma coisa oculta escrita dentro do livro do Apocalipse. O que vamos fazer vai ser simplesmente expor, fazer uma exposição daquilo que está escrito no livro. Y eso es de extrema importancia, porque este libro es una revelación especial que Dios dio a Jesucristo para advertir a seus servos sobre las cosas que haberían de acontecer nos últimos días, que son ahora. Nós nos encontramos frente a un mundo caótico, donde los problemas ambientales son enormes, donde la familia está desfeita, donde las relaciones sociais son terribles, donde as pessoas são más, donde tem terremotos, incendios, catástrofes por todos lados y donde las guerras têm crecido hasta un punto que estamos na beirada de una guerra atómica que pode destruir una boa parte da humanidade. Então, a revelação de todo quanto haverá de acontecer nesses dias está aqui no livro do Apocalipse. E precisamos conhecê-los para estarmos preparados ao que vem e podemos caminhar em segurança junto com o Senhor. Nós vamos a começar hoje estudando o primeiro capítulo do livro, revendo aquelas coisas que o primeiro capítulo do livro nos diz. Vamos a encontrar dos asuntos principales, que son nombres que Deus dá a Jesus Cristo e o papel de Cristo e dos anjos como guardianes da igreja e a situação de nosso Senhor Jesus Cristo em relação às igrejas. O livro começa dizendo que isto é uma revelação que Deus deu a Jesus Cristo para ser transmitida aos seus servos. La dá aparecendo um anjo a um profeta da Ásia Menor, chamado João, como apóstolo que tinha sido martirizado em Éfeso. Esse profeta se encontrava na ilha de Patmos, uma ilha próxima à Turquia também, uma ilha deserta próxima à Turquia, e estava aí encerrado por causa de pregar o Evangelho. Estava em espírito, estava orando e teve essa revelação para transmitirla à igreja, e uma revelação sobre os últimos dias. E disse o profeta quando começa a escrever o livro: bem-aventurados aqueles que guardam aquelas coisas que estão escritas neste livro da profecia. O livro foi escrito no final do século I, já provavelmente todos os apóstolos tinham morrido, Jerusalém já tinha sido destruída, por volta do ano 95, 96. Vamos a começar então. Como os nomes que nosso Senhor Jesus Cristo recebe, porque são extremamente importantes. Não esqueça que Jesus Cristo é nosso modelo. Não somente nosso Senhor, sino nosso modelo. O primeiro nome que Jesus Cristo recebe no capítulo 1, versículo 5, é o de testemunha fiel. O que quer dizer testemunha fiel? De quem foi testemunha? Nosso Senhor foi testemunha de Deus. Nosso Senhor veio ao mundo, Ele é Deus transformado em homem. Ele é o Verbo criador de todas as coisas. Ele é o próprio Deus criador, que se fez homem, com todas as características humanas, como você e como eu, com todas as limitações e com todos os poderes que nós temos, exatamente igual a nós. E que a palavra de Deus nos diz que ele foi tentado absolutamente em todo quanto nós podamos ser tentados, mas ele venceu. Ele venceu. Então, em que sentido é a testemunha fiel? Ele veio a testemunhar que Deus nos criou a sua imagem e semelhança
e que apesar de que o pecado nos separou de Ele, Deus não abriu mão de nós. Ele enviou a seu Filho, o Verbo Criador, veio feito Filho de Deus, feito homem, feito Jesus Cristo, para pagar todos os nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Jesus Cristo, como homem, não esqueça nunca isso. O Verbo é Deus e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez homem, Passou os 33 anos de sua vida sem cometer um pecado e com plena consagração a Deus. Ele é o segundo Adão, por isso estava livre de pecado, como estava Adão, só que Adão sucumbiu à tentação e Cristo não sucumbiu à tentação. Assim como Adão perdeu e perdimos todos os descendentes de Adão, Cristo venceu e vencemos todos os descendentes de Cristo. Ele é a testemunha fiel, ele veio a declarar que o Pai nos ama, que o Pai não tinha renunciado a nós e que ele veio para pagar nossos pecados e nos levar de volta para Deus. Para isso, ele precisou testemunhar em cada momento de sua vida. Ele não fez nada que não fosse ordenado pelo Pai. Tudo quanto ele fez era tudo quanto o Pai lhe indicava. Ele terminava de ministrar, ia passar a noite inteira em oração, onde Deus lhe dizia, tem que fazer tal coisa. E ele fazia, que é uma coisa como que teria que ser exemplo para nós. Passar uma noite em oração para saber o que ao dia seguinte Deus quer que nós façamos. Mas ele realmente foi o testemunha fiel em tudo. Foi fiel até a morte. E a pior das mortes, ser crucificado. Uma morte cheia de dor, de horror, de tormento. Então, o primeiro nome que se dá é o nome de testemunha fiel. Que nós teríamos que chegar a ser uma coisa similar. O segundo nome que recebe aqui, também no capítulo 1, versículo 5, é primogênito entre os mortos. Aqui está esclarecendo, Deus está esclarecendo uma coisa. Que quando Adão morreu, morrimos todos. Houve ressurreições. Ele ressuscitou mortos, Eliseu ressuscitou mortos, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou mortos como Lázaro, mas todas as pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Por quê? Porque não podiam estar junto a Deus. ¿Por quê? Porque estavam em seus pecados. Saímos de nossos pecados o dia que Jesus Cristo morreu na cruz, no momento em que ele já tinha cumprido até a última profecia, até a última ordem do Pai, diz: Pai, já está consumado, já estão libertos. E nesse momento, Jesus Cristo morreu e o véu do templo que se separava o lugar até onde os sacerdotes podiam entrar e o lugar santíssimo onde estava Deus separado dos homens, se rasgou de arriba a baixo. Para quê? Para indicar que Jesus Cristo havia aberto o caminho do homem para Deus. Então, ele morreu, desceu a morte, desceu ao inferno carregando nossos pecados e ressuscitou. O primeiro homem que ressuscitava com um corpo glorificado. O primeiro homem nascido de novo que ressuscitava. E que ressuscitava para a vida eterna. Então, ele é o primogênito entre os mortos. Todos os homens vamos ser ressuscitados em Cristo. Alguns vamos ser ressuscitados para a glória eterna. Outros, rebeldes, que se recusam a entregar sua vida a Cristo, que querem seguir seus próprios caminhos e que não se importam com Deus, que rejeitam a Deus durante toda a sua vida, infelizmente vão ressuscitar para a condenação. Deus não queria que nenhum se perdesse, mas vai ter, infelizmente, muitos que se perderam. Então, ele é o primogênito dentre os mortos, porque até Jesus ninguém tinha a categoria espiritual que nós temos.
Por quê? Porque Cristo testemunha fiel que morreu na cruz. Quando morreu na cruz, carregou nossos pecados. Sem nossos pecados, já livres do pecado, nós podemos receber o Espírito Santo e nascermos de novo. O Espírito Santo é como um leite branco que flui dentro de nós e que lava o nosso pecado. Então agora, aqueles que somos cristãos renascidos, se pecamos, é por própria vontade. É por própria vontade, porque temos domínio sobre o pecado. Mas não é a situação do homem comum. Ele não tem domínio sobre o pecado. O pobre pecador não tem domínio sobre o pecado. Como você e eu não tínhamos domínio até que o Espírito Santo entrou na nossa vida. Então, somente quando éramos lavados de nossos pecados e o Espírito Santo veio a morar em nós, transformando-nos em filhos de Deus, é que vamos a ressuscitar para a glória eterna. E o primogênito, o primeiro, é Jesus. É Jesus. O seguinte que nos diz nos versículos 5 e 6 é aquele que, por amor, cargou nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Isto merece um bom esclarecimento. Primeiro, que o amor de Deus estava em Cristo, pagando nossos pecados e ressuscitando-nos, para que o amor de Deus se cumprisse. Deus te criou, Deus me criou único e exclusivo, a cada um de nós, com grande amor, a sua imagem e segundo a sua semelhança, para termos eternamente a seu lado como os filhinhos amados. Como aqueles que são pais sabem que têm o maior prazer em ver que seu filho é igual a eles. Igual a eles, assim nos fez Deus, igualzinhos a eles. E ele deve dizer, que lindo que é este, que lindo que aquele. Então, por amor, morreu e pagou nossos pecados. E não somente isso, sino que, pagando nossos pecados, como acabou de explicar, o Espírito Santo veio morar no nosso interior. E dessa maneira, Deus nos otorgou a qualidade e a habilidade para sermos reis e sacerdotes. Só que aqui há um problema muito sério, uma grande confusão. Algumas pessoas pensam que esse reinado é um reinado de ser político, um reinado de ser presidente, um reinado de ser governador. Não, nosso reinado é um reinado espiritual. Um reinado espiritual. Você reina sobre sua cidade, você reina sobre sua nação, junto com os irmãos nascidos de novo. Por quê? Porque nós é que temos autoridade frente ao mundo espiritual. Satanás está vencido, Cristo lo venceu. Então, por exemplo, como exercemos nosso reinado? Em nossa cidade, vamos supor uma cidade oprimida, onde tem jogo, onde tem todo tipo de pecado que você possa imaginar. São inspirados pelo diabo. Então, nós temos a autoridade de enfrentar esse demônio e cortar a autoridade que tem sobre as pessoas e libertar a nossa cidade. Orar todo o tempo que precisemos orar. Louvar, passear pelas ruas louvando, adorando ao Senhor, consagrando nossa cidade ao Senhor. Seriamente, não com uma palavra, minha cidade pertence a Jesus. Não, não, não. Com um trabalho de guerra espiritual. Como reis que governamos nesse território para expulsar todo o mal. Também como reis, somos aqueles que protegem a nossos governantes da influência maligna. Tem negócio que tem pensado que se um governante é mau, nós temos que dar um golpe de Estado, uma revolução, uma rebelião. E isso é pecado, é um pecado seríssimo. É um pecado seríssimo. Porque na Bíblia diz que a rebelião é igual a feitiçaria. Por quê? Porque a autoridade de Deus está sobre os governantes. Quando um governante é eleito, quando um juiz é nomeado, a autoridade de Deus é delegada sobre essa pessoa para cumprir uma função em benefício de todos nós. E se por acaso essa pessoa anda errada, o nosso trabalho como reis é orarmos por essas pessoas e cortar o domínio do diabo sobre essas pessoas para fazer com que essas pessoas cumpram o seu papel. Se um presidente, um governador, um vereador, um juiz, quem seja,
ser um justo governante de nossa nação ou de nossa cidade. Dice, porque a palavra diz que quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, porque a autoridade que está nesse presidente, nesse juiz, é da representação de Deus. Então é uma rebelião contra Deus mesmo. Então somos reis, mas no sentido espiritual de governar espiritualmente. E somos sacerdotes, porque o papel do sacerdote é levar as pessoas até Deus e trazer Deus até as pessoas. Mas não para ficarmos no meio, entre as pessoas e Deus, como existem em algumas religiões, em muitas religiões, não. Nosso papel como sacerdotes é levar as pessoas até Cristo, trazer Cristo até as pessoas. E uma vez que eles se reconciliam e se conhecem, porque a pessoa entrega sua vida ao Senhor e se arrepende dos seus pecados, nesse momento nós saímos do meio. Podemos ficar detrás dessa pessoa, ajudando-la a caminhar, e teríamos que ficar detrás dessa pessoa, ajudando-la a caminhar os primeiros passos, mas não é nossa função continuar no meio. Não, porque nosso sacerdote é Cristo, ante Deus. Nosso intercessor absoluto é Cristo. Nós podemos orar por essas pessoas que levamos a Cristo, mas elas têm um relacionamento pessoal. Não há intermediadores. Cada um tem uma relação pessoal com Deus. E os ministros, como pastores, que fazemos? Cuidamos de que as pessoas cheguem até lá, até o Senhor, até que se conectem nos céus. E depois podemos cuidá-los de fora, mas jamais permanecer no meio. O segundo aspecto que é tratado aqui no capítulo 1 é as 7 igrejas e as 7 anjos, e as 7 estrelas. Dice aqui no livro de Apocalipse, que a partir do versículo 12, dice, a partir do versículo 20, dice que as 7 estrelas que estão na mão de Jesus e que Jesus se passeia entre 7 igrejas. Essas 7 igrejas vão ser mencionadas no capítulo 2. São 7 igrejas da região da Ásia Menor. Então, o profeta explica que as 7 igrejas estão sendo representadas por 7 candeeiros, porque a igreja é luz, nós somos luz. E uma igreja verdadeira, na qual reina Jesus, é luz no lugar em que mora, e ilumina. E as trevas não prevalecem sobre a luz. Se a igreja realmente está a presença de Deus, se não é uma coisa de homens, simulada, onde se trabalha e se querem tocar as emoções para que as pessoas fiquem gritando e pulando e fazendo coisas simplesmente da alma, sino que o que se pretende é transmitir a presença de Deus e permitir que o Espírito Santo encha a vida dessas pessoas, façam manifestações ou não façam. Então, essa igreja é luz, é um candeeiro que ilumina na cidade onde está, no lugar onde está. E as estrelas também têm tido uma confusão. Tem-se pensado, algumas pessoas têm pensado que quando fala de estrelas, o Senhor está falando de pastores. Quando fala de estrelas, menciona os anjos, mas algumas pessoas têm transformado esses anjos em pastores. E não é bem assim. As estrelas são verdadeiramente anjos. São os anjos que custodiam as igrejas. Por isso vamos a ver que Jesus dá ao profeta levar um mandato ao anjo de determinada igreja. Porque essa determinada igreja que esse anjo está cuidando, está cumprindo ou não está cumprindo as coisas que Jesus Cristo quer. E isso lo encontramos, porque, por exemplo, no livro de João, no capítulo 38, no verso 7, quando o Senhor começa a falar com João para restaurá-lo, en ese momento, ele lhe disse: João, aonde estava você quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva cantavam juntas
e todos os filhos de Deus se regocijavam. Esses filhos de Deus são chamados no Antigo Testamento Bené Elohim. Ben quer dizer filho, Elohim, filhos de Deus. Também vemos depois que quando Satanás hace essa revolução fallida, ele arrastra a terceira parte dos anjos. A terceira parte dos anjos cresceram em Lúcifer, que era o maior anjo, o anjo de maior jerarquia nos céus. Creem nas mentiras que ele diz. Ele les diz, o tentador, les diz: eu vou ocupar o lugar de Deus e vocês vão ter postos muito mais elevados nos céus do que tem agora. E a terceira parte dos anjos foi com ele. Então, arrastrou a terceira parte das estrelas dos céus. E sempre que se menciona estrelas, se menciona anjos. Então, literalmente, não são pastores. Porque os anjos são espíritos ministradores destinados a ajudar aqueles que han de herdar a salvação. E nós, os herdeiros de salvação, temos um lugar espiritual, uma altíssima hierarquia espiritual. Porque na carta aos Efésios, capítulo 1, se nos diz que Jesus se sentou à direita do Pai e que nós estamos assentados junto com Cristo nos lugares celestes, à direita de Deus, nos mais altos lugares espirituais. E os ministros, os pastores, por exemplo, também estão nesses lugares celestiais. Entanto que os anjos, como co-servos, eles desejariam pregar o Evangelho. Mas é um trabalho que Deus nos deu a nós. Então, não se pode fazer essa confusão de anjos com pastores. Porque os anjos são anjos literais. E vamos ver muitos anjos aqui no livro do Apocalipse cumprindo suas funções. Então, Jesus Cristo se passeia entre as 7 igrejas. Entre as 7 igrejas. Quer dizer que nosso Senhor está passeando nas igrejas, contemplando as igrejas. E os anjos, guardiães poderosos de cada igreja, estão todos na palma de sua mão. E Ele cuida deles. E vamos encontrar a partir do capítulo seguinte que Deus envia, através do profeta João, envia a esses anjos recados de extremo interesse para nós também. Terminamos aqui. Deus abençoe vocês. E se vocês quiserem nos seguir, nos fariam um grande favor, porque o YouTube dá mais lugar aos vídeos que têm mais inscrições. Então, isto poderia chegar a mais gente, porque o YouTube repetiria mais frequentemente este estudo. Deus abençoe vocês.